Vitória. Sextou, Vivi. Olha só, o pessoal está se preparando aqui na Torre de TV, porque 20 bandas vão se apresentar a partir das 7h30 da noite até 2 horas da manhã. Tudo aqui, Vivi, ó, bem na escadaria. Daqui a pouco eu conto os detalhes, quais são os ritmos, o que vai ter. Então, se você está em casa, ainda dá tempo. Corre para cá que daqui a pouquinho a gente mostra o que vocês vão conferir aqui. E promete ser animado, né? Obrigada. E olha só, começou hoje mais uma edição da Festa do Morango, lá em Braslândia. Aposto que você já viu geleia, pizza, torta, mas cerveja de morango? Muito bom, refrescante, gostoso, suave e aquele toquezinho de morango. Vai aproveitar o fim de semana para fazer trilhas por aí? Então vem comigo, porque tem dicas de como explorar a natureza nessa região com segurança. Eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal? A polícia prendeu um técnico de laboratório que falsificava a receita médica para poder comprar medicamentos de uso controlado. Mas não era para aliviar problemas de saúde, não. Vamos conversar agora com o Felipe Barcelos. Boa noite para você, Felipe. Qual era, então, a finalidade desses remédios? Oi, Viviane, uma boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente. Olha só, esses medicamentos eram usados como drogas e também de forma recreativa na produção do Purple Drink, ou, como algumas pessoas conhecem, a bebida rosa. Olha só o perigo dessa bebida. O preparo dela envolve a mistura de codeína, refrigerante e diversos outros medicamentos. E segundo a Polícia Civil, os efeitos causados são a euforia, agitação e alucinação. Por isso, o consumo dessa bebida pode ser bastante perigosa, alucinógena, como eu disse, então ela é bastante perigosa para a gente. Bom, o homem que foi preso, então, ele usava todos os conhecimentos de técnico de laboratório para produzir essa bebida alucinógena e também para comercializar, né, tudo o que ele produzia pela internet. Ele usava as próprias redes sociais. A polícia conseguiu alguns prints, inclusive, de toda essa movimentação, negociação dessa droga que ele usava para revender para todo o Brasil pelas redes sociais dele. Bom, a polícia, como eu disse, já monitorava toda essa movimentação há algum tempo e agora prendeu esse homem de 25 anos em flagrante lá em Sobradinho 2. Ele, então, que ficou preso por falsificar e adulterar receitas médicas, inclusive com carimbos médicos de maneira irregular, e também por produzir e vender a bebida alucinógena Purple Drink. Essa Purple Drink aí, na verdade eu falei Purple Rain, mas é Purple Drink. A Purple Drink, então, agora que era essa droga alucinógena que levou esse homem à prisão, que de Purple agora, os dias dele não tem mais nada, né, Viviane? Tá tudo bem, consertou e ainda gastou em inglês. Obrigada, viu? Olha, o governo federal definiu ontem que não vai ter expediente na esplanada dos ministérios no dia 6, véspera do feriado da Independência, né? Hoje foi o GDF que decretou ponto facultativo terça-feira, mas a medida não vale, por exemplo, para setores como os da saúde, segurança e assistência social. Então tem que confirmar com o seu chefe aí, hein? Foi preso hoje um homem de 77 anos que estava foragido por estuprar as duas netas. O crime aconteceu por um período de 5 anos, a partir de 2008. Na época, elas tinham 7 e 9 anos. O homem foi preso aqui na Esplanada. Ele é servidor aposentado e estava no anexo do ministério onde trabalhou. Mas a polícia não divulgou qual o prédio. O idoso estava foragido desde 2017, quando foi condenado a 39 anos e 6 meses de reclusão por estuprar as duas netas por um período de 5 anos. Os crimes começaram em 2008 em uma chácara na área rural de Sobradinho. Na época, as meninas tinham 7 e 9 anos. O homem foi encaminhado à carceragem do Departamento de Polícia Especializada. O nome da operação foi Dupla Covardia, porque além de serem estupradas pelo avô, as meninas eram vítimas do pai, que está preso desde 2014, cumprindo pena na Papuda. Olha, a Polícia Civil aqui do DF vai realizar um leilão de bens do Fundo Nacional Antidrogas. Então, segundo o edital, estão disponíveis 16 lotes com carros, motos, sucatas e celulares. As fotos e todos os detalhes de cada item estão disponíveis para consulta nesse site que está aparecendo aí na tela para você. O leilão será exclusivamente online e os lances já estão abertos, com encerramento previsto para o dia 13 de setembro.
E uma adolescente de 14 anos foi atingida no rosto com um tiro de chumbinho. O disparo partiu da arma de um idoso que teria se assustado, achando que alguém estava invadindo a casa dele em Ceilândia. Francisca foi uma das primeiras pessoas a prestar socorro à adolescente. Eu vi ela correndo com a mão no olho, mas eu não percebi que ela tinha sido machucada. Aí já veio as outras crianças falando que a menina tinha sido baleada. A jovem de 14 anos brincava com os amigos na saída da escola, nesta rua da EQNP 1/5 de Ceilândia Norte, quando foi atingida no rosto por um tiro de arma de chumbinho. O autor do disparo é um idoso de 77 anos, morador desta casa, onde, segundo ele, funciona um ferro velho. Na delegacia, ele tentou se justificar. Disse que atirou porque pensou que a movimentação fosse de bandidos, tentando furtar o local. O senhor informou que ele tinha sido já outras vezes furtado e ameaçado, e quando viu alguém vigiando, alguém botando a cabeça para tentar vigiar dentro da residência, ele efetuou o disparo, alegando ele na legítima defesa. A moradora conta que o idoso tentou se esconder após o crime. A polícia teve que arrombar a porta para poder entrar, para poder pegar ele. Assim que a polícia deixou o local, adolescentes amigos da vítima quebraram o caminhão do idoso estacionado em frente à residência. Com medo de novas represálias, hoje à tarde o idoso contratou um guincho para retirar o veículo dali. Nossa equipe encontrou a esposa dele, que informou não saber o que havia acontecido. A ocorrência foi registrada como lesão corporal. A arma foi apreendida. Após prestar depoimento, José Silveira foi liberado, mas não voltou para casa. Olha, o fim de semana está aí, muita gente já se programando para se divertir. E aqui no Cerrado tem trilhas, muitas até bem perto do centro da cidade. Mas além de desafiar o corpo, dar aquela descansada na mente, essa é uma atividade que exige certos cuidados, sobretudo para não se perder no caminho e não transformar esse passeio aí num pesadelo, como aconteceu no último fim de semana. Respirar ar puro, ter contato com a natureza. Brasília é uma cidade-parque, cercada por verde. As trilhas convidam para uma pausa na correria do dia a dia. Alguns caminhos são mais tranquilos, outros exigem um certo esforço e conhecimento para quem gosta de se aventurar. Muitas pessoas fazem trilhas para curtir visuais, como esse. O Lago Paranoá fica bem convidativo nesse calor, mas é preciso ter cuidado. Para se divertir com segurança, é importante seguir algumas orientações. Buscar pontos de referência nessa trilha, se é um local conhecido, se o local disponibiliza guias também para auxiliar. Não sair sozinho e perdidão, assim, né? Então, é importante a gente buscar essas referências, se o local passa algum riacho próximo, algum lago, algum rio, cachoeira. Casos de pessoas perdidas na mata são recorrentes. No último fim de semana, uma turista foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, em Alto Paraíso. Ela se perdeu das amigas e não conseguiu encontrar a trilha. Eu não sei o que aconteceu. Eu tive uma sensação de um apagão, que eu fui andando. Não sei, na real, assim, não sei o que houve e em algum momento eu me desliguei de mim. A escotista explica que sinalizar o caminho e até mesmo ter objetos simples, como um apito, pode ajudar. O apito, ele tem uma capacidade sonora, assim, de chegar em locais que às vezes a sua voz não consegue alcançar. Então, no momento, às vezes, de desespero ali, de me perdi, preciso de um socorro, o apito com certeza vai auxiliar muito. É difícil, mas o ideal é tentar manter a calma nesse tipo de situação. Entrar em desespero só vai atrapalhar. Tenha calma, respira, para, senta, bebe um pouco de água. Se tiver um snackzinho na mochila, come e tenta relaxar mesmo. Quando a gente se afoba, quando a gente se desespera muito, a gente tende às vezes, acabar entrando mais na mata. E isso faz com que a gente vá se perdendo mais, vai ficando mais distante do ponto de partida. Olha, o dia das eleições já está bem perto, né? Tem muito eleitor indeciso, mas ainda dá tempo de definir seus representantes para os próximos 4 anos de governo.
Daqui a exatamente um mês, a essa hora, os candidatos já saberão se foram ou não eleitos para o cargo que estão disputando nestas eleições. Mas há tão pouco tempo de ir às urnas, ainda tem gente que nem sabe em quem vai votar. E motivos não faltam. É ridículo o que a gente vê na TV. Aquela bagunça, aquele joguinho de o que você fez, e aí começa a xingar um ao outro. Por que não queria votar? Porque eu não acho que tenham bons candidatos o suficiente. Eu ainda não tive a oportunidade de ver as propostas dos candidatos. Segundo especialistas, é comum que os eleitores cheguem nessa época da campanha ainda com dúvidas sobre quem escolher para representá-los, principalmente no poder legislativo, ou seja, deputados e senadores. Isso se deve também em virtude da grande miríade de candidatos, ou seja, listas muito extensas, partidos que apresentam uma quantidade muito significativa de candidatos, e isso certamente acaba atrapalhando no que diz respeito à decisão. Para a cadeira número 1 aqui do Palácio do Buriti, a última pesquisa de intenções de voto revela que 11% dos eleitores ainda não decidiu em quem votar para governador. E uma parcela ainda maior do público, 13%, indicou que vai anular ou votar em branco. Não tem nenhum candidato que me atraia pelas propostas, e os debates que acontecem, as pessoas, em vez de falar de proposta, ficam se atacando. Então, por enquanto, o meu voto para governador é nulo. Segundo a Justiça Eleitoral, o voto em branco é quando o eleitor decide não escolher, não votar em nenhum candidato. Já o voto nulo é quando o eleitor, de forma intencional ou não, digita e confirma um número de candidato que não existe. Eles precisam ter plena consciência de que isso não impacta do ponto de vista prático no resultado final das eleições. Aqueles que serão escolhidos serão aqueles que, de fato, se tornarão os próximos representantes políticos. Essa será a primeira vez que o Davi vai exercer o direito de votar e, por isso, não pretende anular e nem votar em branco. Com o meu voto, eu vou poder mudar o Brasil e ajudar o Brasil de alguma forma, só por meio do voto, né? É isso. E na pesquisa do TSE, que o Felipe citou nessa reportagem, foram ouvidas 1.200 pessoas, de 27 a 29 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Olha, começa hoje o Festival Ronk Brasília, com várias bandas de rua que vão se apresentar em pontos diferentes da cidade até domingo. Hoje a festa vai ser até de madrugada ali na Torre de TV e é de graça. Vamos para lá, Vanessa Vitória, boa noite para você de novo. Conta pra gente como é que vai ser isso aí. Vivi, ó, não começou ainda, mas dá uma olhada aqui como é que as meninas já estão lindas se preparando aqui. Elas fazem aí em meio às bandas, 20 bandas que vão se apresentar. Tem muito espetáculo circense, Vivi, que vai acontecendo entre uma apresentação e outra. Porque aqui, essas bandas que você falou aí, que vão se apresentar até 2 horas da manhã, elas vão fazer apresentações de fanfarra e também de blocos. Então, esse festival ele é todo inspirado nos festivais americanos, que reúne a galera na rua, em espaços públicos. Até tem um turista aqui do Rio de Janeiro que está filmando tudo, eu conversei um pouquinho com ele. O pessoal está se ajeitando para começar aqui. E ó, Vivi, não tem desculpa de ficar com fome, porque a praça de alimentação da Torre vai ficar aberta aí durante toda a noite para a galera comer pastel, tapioca, enfim, tem de tudo. E aí o que acontece, Vivi? Depois, amanhã, eles saem, vão para a Ceilândia, porque a ideia é levar justamente essa beleza, essa cor para a comunidade. E aí eles vão para a Ceilândia a partir de 2 horas da tarde, também setor comercial sul. No domingo, encerramento no Espaço Furnarte a partir das 2 da tarde. Então vai ter muito instrumento de sopro, os blocos. Não é um carnaval, mas a ideia é fazer alguma coisa semelhante e muito colorida. Quem quiser saber mais sobre o festival, é só acessar o Instagram, que é Ronk BSB. Lá tem todos os grupos, porque aqui não são apenas bandas do Distrito Federal, mas também de São Paulo e do Rio Grande do Sul. E a expectativa é que tenha muito barulho daqui a pouco, Vivi. Por enquanto, silêncio, mas muita cor por aqui. Sextou, minha gente! E o melhor que eu sei pra você, hein? Feirinha com comida. Quer dizer que você e bebê não vão passar mal, né? Obrigada, beijo. E começou a festa do morango lá em Braslândia, é a 26ª edição. Claro, tem muita opção de produtos, todos à base de morango, mas além dos tradicionais bolos e geleias, tem novidade, olha só.
Uma correria para que tudo fique perfeito. Afinal, ao longo dos 9 dias de festa, são esperados quase 1 milhão de visitantes. Nesses dias, então, movimenta o Distrito Federal como um todo. Não só a nossa festa aqui, como todo o morango que está sendo vendido no Distrito Federal. Participam diretamente da festa quase 250 artesãos, floricultores, produtores rurais e agricultores familiares. O rei da festa? Claro, ele, vermelho e docinho, o morango. Segundo a Emater, aqui no DF existem 351 produtores de morango. Em 2021, foram mais de 180 hectares destinados ao cultivo. E hoje a produção chega a 8 mil toneladas da fruta, que além de ser comida in natura, aqui ganha uma série de variações. Tem bolo de morango, geleia, açaí, doce. Maravilhoso, eu já sinto até falta quando eu não venho. Vocês já viram que a variedade de produto aqui é grande, né? Mas toda hora alguém consegue surpreender a gente. Só vai tirar o que daí de dentro agora, Marlene? Uma pizza de morango com cobertura de chocolate. Nosso rei da festa é o morango, então ele tá aqui decorando a nossa pizza. E aí, pra completar, geleia de quê? Pimenta. Com morango também, gente. Agora é hora de provar e passar vontade em você que tá em casa. Porque a criatividade para os produtos aqui, gente, é o que não falta. Olha só aqui, que delícia. Pizza, morango, queijo, chocolate, ó. Sim. Muito bom, daqui assim de sujar o rosto mesmo. Mas tem um produto que eu acho que você ainda não provou. Que tal um chopp de morango para refrescar? Muito bom, refrescante, gostoso, suave e aquele toquezinho de morango. Fiquei curiosa. Olha, além das barracas com os produtos, tem uma programação musical. Hoje o show é da dupla Gino e Geno e a entrada é de graça. Para conferir a programação, é só entrar no Instagram da festa, que vai até o dia 11. Vamos para o intervalo, mas me espera, eu já volto, é rapidinho. Você lembra do que foi destaque essa semana? Hora do Giro News, e você vai ver que só dá para se divertir se for com segurança. Atenção à segurança. Show de bola! Muito bom, viu? Adorei! Meus amigos, o giro hoje tá de cabeça para baixo, tipo o nosso repórter cinematográfico Rogério Dentinho, que foi aí nesse aparelho que simula um carro capotando. Tava lá no Congresso Nacional de Rodovias, que rolou essa semana em Brasília. Saiu para dar uma volta e deu 5, né, Zezinho? Se o Dentinho ficou de cabeça para baixo, houve quem ficasse com a cabeça presa. Foi o caso dessa criança de 3 anos que prendeu o coco numa cadeira da escola, lá em Lusiânia, durante o intervalo. Os bombeiros precisaram ser acionados para libertá-la, mas felizmente estava tudo bem. Crianças têm cada coisa na cabeça, né? Como é que foi ficar presa aí numa cadeira? Também tem aqueles que têm uma cabeça de vento. Como a galera que esqueceu um grupo de crianças na porta da escola à espera do transporte. Os alunos saíram da aula e ficaram lá esperando o ônibus. Só que ele não chegou porque estava com outro grupo lá no Itamaraty visitando o coração do Dom Pedro I. O coração do Dom Pedro tá no formol e o do motorista tá no gelo, né, Cezinha? Como é que deixa as criancinhas? Ô, coitadas, as carinhas delas. E já que falamos de passeio, tá rolando uma atração turística lá no Noroeste. Dunas. Pelo menos 6 lotes na quadra 311 estão cheios de restos de obras e areia. Alguns montes de terra já passam de 2 metros de altura. Para completar aí os lençóis noroestenses, só falta uma lagoa, né? E dá para chamar esse caminhão-pipa aí, ó, que foi flagrado tirando água de uma lagoa lá no Parkway. E o detalhe é que a lagoa é uma área de preservação permanente. O cara só tava tirando água de um lugar para outro, né, Cezinha? Nada demais. E pra gente terminar com a notícia boa, uma mãe adaptou figurinhas da Copa do Mundo para Braille, para que o filho dela, o pequeno Peu, semana que vem é com você, vai daí, sextou. Valeu! E já pensou, gente, em televisão sem imagem? Não dá, né? Por isso, o dia hoje é dele, do repórter cinematográfico, a pessoa que tem aquele olhar apurado para registrar imagens que impressionam. Olha, ele é peça fundamental no que chamamos em TV de equipe. Olha só um pouquinho da nossa. Eles registram as cenas mais diversas com o profissionalismo que cada momento exige.
A frieza para encarar as tensões de confrontos e manifestações na esplanada que ficaram na história. Pelo olhar de Isaac Gazineu, dá para sentir a tensão no ar, a expectativa de um possível embate. E o que ficou da peleja, Angélio Damião mostra. E quem vê só essa cena já consegue imaginar o que se deu. Marcelo Alves mergulhou no submarino Timbira e mostrou como é a rotina escondida de quem vive submerso nos mares. Quem diria ver o coração de Dom Pedro I ao vivo? Cláudio Rubens registrou esse momento em que ele veio de Portugal para o bicentenário da independência do Brasil. Por aqui, as diferentes cores do nosso pôr do sol que tanto tentamos registrar, eles conseguem. Com a sensibilidade de Alessandro Palmier, vemos a despedida do sol no Lago de Corumbá. Ou a bola de fogo que dá cor ao nosso cerrado com o olhar de Hélder Peixoto. Foi pelas lentes de Magno Serra que a gente viu a emoção de ambientalistas que registraram onças e animais com hábitos noturnos no cerrado. E não há limite de espaço, seja aqui ou na Amazônia, é o sentimento do cinegrafista ao capturar uma imagem que permite a gente ver belezas como essa, gravada por Rogério Silva. O beija-flor, que bate as asas mais de 1000 vezes por minuto, parece voar em câmera lenta nas lentes de Daniel Borges. Cada um com seu olhar, seu estilo, seu jeito único de capturar a notícia e traduzir para você. Bom, essa aí foi a nossa homenagem aos nossos repórteres cinematográficos. Muito parabéns para vocês, Vilma. Obrigada pela parceria de sempre. Sem vocês, a gente não estava aqui. E hoje eu quero mandar um abraço especial também para a Vitória Giovana, que está fazendo aniversário. Um pedido especial do pai dela, o Gilvan. Então, parabéns para você também. E para você, um beijo. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Um ótimo fim de semana. Aproveita, descansa. Te espero de novo na segunda-feira, viu? Um beijo. Tchau, tchau.